Vamos lá. O primeiro ponto, o primeiro paradigma que nós precisamos quebrar aqui é achar que todos os exemplos e símbolos da Bíblia eles estão redondinhos e fechados e não existe exceção. Não é assim. Por exemplo, quando nós falamos de fermento, fermento na Bíblia é símbolo do quê? Muita gente tem como símbolo o fermento como símbolo do pecado, confusão. Percebem que todos vocês me deram símbolos negativos? Todos vocês. Mas Jesus diz que o reino de Deus também é como fermento, que você não vê, mas vai levedando toda a massa. Jesus não disse que o reino de Deus é como fermento também? Então percebe, não significa que o fermento é sempre negativo. A gente precisa entender o que ele produz, que é esse tomar conta de forma invisível e fazer crescer a massa. Agora, isso pode ser usado tanto do lado positivo quanto negativo. Muito bem, quer ver um outro exemplo? Cobra na Bíblia é símbolo do quê? De pecado. Traição é o que o pessoal costuma dizer assim, sonhei com cobra, significa traição. Isso é teoria popular. O que mais? Cobra, o que mais? O diabo, lá em Apocalipse fala, né, o diabo, a antiga serpente. A gente lê a narrativa do Éden, quem que traiu a mulher lá? Aliás, quem que falou com a mulher? A serpente, não é verdade? Pois é, mas, no deserto, quando aquelas serpentes estavam picando todo mundo, Deus disse para Moisés o quê? Faz uma serpente de bronze, coloca num lugar bem alto no acampamento, e vai acontecer que todos aqueles que olharem, quando picados, olharem para a serpente, serão curados. Agora, isso daí é pouco. Lá em João capítulo 3, Jesus vai dizer que aquela serpente era símbolo dele. Agora nós temos a serpente como símbolo de Jesus. Não é que Jesus é a serpente, nada disso. É que da mesma forma em que as pessoas eram picadas e olhavam, por que olhavam para a serpente de bronze? Porque acreditavam naquilo que Deus disse. Olha, se vocês olharem, serão curados. Então olhavam e eram curados. Jesus está querendo dizer o seguinte: da mesma forma o Filho do Homem vai ser levantado à semelhança da serpente no deserto. Ou seja, todos aqueles que olharem agora para a cruz serão o quê? Curados. Então, de repente, a serpente também pode ser usada como um símbolo de Cristo. Olha aqui, que quebra aí de paradigma nosso, né? Da mesma forma, hoje nós vamos falar sobre bode. Bode, normalmente, até hoje pelo menos, você sempre entendeu como símbolo do quê? O bode é símbolo do quê? Você só pensa o seguinte: o bode é mal cheiroso, é chifrudo, né? Nunca você associa alguma coisa boa, associa? Você não consegue praticamente associar o bode a alguma coisa boa. Pois é, aqui um bode vai ser símbolo de Cristo, o outro também. Mas vamos lá. Então fique claro para vocês. Quando nós vamos estudar símbolos, tipos na Bíblia, a gente não pode ficar preso achando que uma coisa serve somente para um tipo de interpretação. Se é símbolo, ele tem várias aplicações, pessoal, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Vamos fazer uma análise, em primeiro lugar, bíblica. Vamos visitar o texto, vamos ver os detalhes do texto. Segundo, vamos fazer uma análise teológica, vamos ver qual é a aplicação do que o texto nos diz. E vamos fazer uma interpretação histórica também, ou seja, nós temos 2000 anos de história da igreja. O que é que tem sido dito acerca desse texto para, como dizem alguns irmãos aí de algumas denominações, né? Para não ficar só nas minhas palavras, não é? Então vamos dar uma olhada na história para ver se nós vemos alguns outros pensadores que viram algo diferente. Então o bode emissário e o enigma de Azazel. O que eu quero destacar é o que está em vermelho.
A grande questão aqui, guarde isso, é o que nós vamos discutir, não é apenas se o pecado foi tratado. Lembre-se que nós estamos falando, Levítico capítulo 16, de sacrifício de pecado. A questão não é somente se o pecado foi tratado, mas se ele foi totalmente removido. Esse é o ponto. Esse é o ponto alto. Tá bom? Então vamos agora nos contextualizar. Esse é o texto, você já leu. Vou ler o texto lido na introdução. Levítico, versos 6 a 10 e o 20 ao 22. Então a primeira coisa, o que está acontecendo? Qual é o contexto? Alguns versos atrás, nós vemos que houve um problema. 2 filhos de Arão, o sumo sacerdote, 2 filhos trouxeram fogo estranho na presença do Senhor. E eles foram consumidos. Eles pagaram com a vida o erro que cometeram. Agora Deus diz assim, o sumo sacerdote não poderá entrar na minha presença, o pai dos garotos, ele não vai poder entrar na minha presença de qualquer forma. Ele tem que se preparar. No contexto imediato, ele tem que se preparar. Então, haverá um dia no ano que será um dia de expiação pelo pecado, de purificação. Esse título em hebraico vocês conhecem. É o Yom Kippur. Yom, dia, Kippur, de purificação. Ok? O Yom Kippur, uma vez por ano, que é aquele momento em que o sumo sacerdote vai oferecer sacrifício por si, vai se purificar para oferecer sacrifício pelo povo. Tá bom? Esse contexto vocês conhecem. Nesse contexto, Deus diz algo inusitado, algo que não era esperado. Ele diz assim, olha, no verso 6, Arão, que era o sumo sacerdote no momento, ele trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. Então a primeira coisa que o sumo sacerdote fazia, matava um boi, oferecia por sacrifício para ele. Para eu oferecer sacrifício ao Senhor pelos outros, eu tenho que estar em ordem primeiro. Então era oferecido um boi. Ele oferecia por ele e por sua casa, ou seja, os seus filhos que estavam ministrando ali próximos a ele. Maravilha. Aí depois Deus diz assim, olha, para a casa de Israel, você vai me trazer 2 bodes. 2 bodes. Desses 2 bodes, você vai lançar sortes, muito provavelmente usando Urim e Tumim. 2 pedras, muito possivelmente de 2 cores diferentes. Olha, vamos dar uma ideia de uma branca e uma preta, tá? Então, para tirar sortes seria fácil, porque as 2 eram muito nítidas. Então, Urim e o Tumim, 2 pedras, e eles lançavam sortes. Podia deixar, por exemplo, combinado, olha, esse é a pedra preta, esse é a pedra branca, esse é o que vai morrer, esse é o que vai ser solto. Pronto, lançou, a pedra caiu para um lado, caiu para o outro, esse é da preta, esse é da branca. Pronto. Então é fácil lançar sortes nesse sentido, tá? Agora o texto diz assim, ó, lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Bode emissário aqui, essas 2 palavras já estão traduzindo a palavra hebraica. Lá no texto hebraico está assim, ó, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Lá não é o bode Azazel. Azazel, para Azazel. Então, aquele que é o bode emissário, ele é o Azazel. Então, se eu falar bode emissário ou se eu falar Azazel, você já vai saber do que eu estou falando. Sabe esse provérbio popular que nós temos, essa expressão popular, esse título popular que nós temos, de, fulano foi o bode expiatório? O governo usou tal coisa como bode expiatório? Esse bode expiatório vem daqui. Bode expiatório, porque não é porque ele espia, não é com S, é com X. É porque ele faz a expiação. O bode expiatório foi o que serviu, foi o que foi condenado lá para que os outros se safassem. Um exemplo, ok? Então, bode emissário, Azazel. Nós temos uma tensão aqui. O que é tenso aqui? Aqui no verso 8 que nós estamos lendo, ele está sublinhado aí com linhas vermelhas. Diz assim, um para o Senhor, outro para Azazel. Dando a entender, parece, numa leitura simplista,
Parece que o Senhor e Azazel são duas entidades contrárias. Um bode vai para o Senhor e o outro bode vai para essa entidade chamada Azazel. Não parece? Lendo o texto assim, de uma forma bem simplista, como resolver essa tensão? Como resolver esse primeiro desafio? Primeiro, a tensão aqui, ela reside na realidade no destino do bode. A natureza do destinatário, tá? Como assim? A oposição aqui não é entre Deus e senhores, como se fosse Deus e o demônio. Como os adventistas vão dizer que um bode foi oferecido para Deus, os adventistas vão dizer que o outro foi oferecido para Satanás. Não é isso. A oposição aqui é entre os dois destinos deles. Um irá para a presença do Senhor, para Yahvé, ou Yahweh, e o outro irá para a ausência, para Azazel, para a terra solitária. Essa é a ideia. Os dois vão para lugares diferentes, tá? Um vai para o Senhor, o outro vai para a terra solitária, para Azazel. Tanto é que nós vamos estudar aqui o significado da palavra Azazel, que é muito debatida também. Então vamos lá. Qual é a solução para essa tensão que existe aí no texto? O primeiro é uma oposição de destino, não de divindade. Não é que Azazel é um outro ser, uma personalidade. A expressão um para o Senhor e outro para Azazel marca uma polaridade geográfica. Um vai para um lado, outro vai para o outro. E espiritual, porque eu vou explicar mais para frente, esse é o tema da nossa lição. Um vai ser para expiar o pecado, aplacar a ira de Deus, o outro vai ser para remover o pecado da presença do Senhor. Quer ver? Para o Senhor, o bode vai para o tabernáculo, o centro da vida e da comunhão. Para Azazel, o termo do hebraico bode, Azael, ir embora, refere-se ao bode que escapa ou ao emissário. O destino dele é o deserto, o lugar da morte e do vazio. Então a conclusão aqui, dessa primeira característica já, a oposição entre a aceitação no acampamento e a exclusão no deserto. Um vai ser aceito pelo Senhor, o outro não será aceito pelo Senhor. O outro, ele não é aceito, ele tem que ir para longe do Senhor. Ele vai para o terra do nada, para o não lugar, para o esquecimento. Você entender esses dois bodes vai ajudar você a entender melhor o sacrifício da cruz por você. Entender esses dois bodes aqui valoriza o sacrifício de Cristo na cruz. Segundo lugar, um único sacrifício. Isso daqui é interessante, pessoal. Vocês estão mantendo a Bíblia aberta? Pois é. O adventista, ele vai dizer que são duas ofertas. Uma para o Senhor, a outra... Eles não dizem que é para Satanás, porque não é oferecido em lugar nenhum uma oferta para Satanás. Mas eles separam as duas ofertas. E no verso 5 da sua Bíblia, essa é uma base bíblica muito importante, Deus diz assim, haverá uma oferta. E Deus manda apresentar 2 bodes. Esses 2 bodes. Quando você pega uma moeda, quantos lados ela tem? Mas quantas moedas você tem na mão? Uma moeda tem a cara e a coroa, certo? Concordam? É a mesma coisa de casamento, tem a cara e a coroa, não tem? Então é o mesmo caso da Bíblia. O Tato concordou, tem a cara e a coroa. Então, da mesma forma, a oferta aqui é uma oferta só. Mas nós temos 2 bodes. O verso 5 nos dá base para dizer que os dois são 2 lados de uma oferta só. Não tem esse negócio de oferta para Azazel como uma personalidade. Não existe isso. Só esse verso 5 já derruba tudo. É textual, tá aí, pessoal. Tá bom? Então, se Azazel fosse uma entidade demoníaca recebendo um bode, Deus estaria instituindo um sacrifício a demônios. O que a lei proíbe logo para frente. Nós estamos lendo o verso 16, nós estamos estudando o capítulo 16, no capítulo 17, no verso 7, ele já deixa muito claro. Alguém tem aí, rapidinho aí, lê para mim, 17:7. Lê para mim, por favor.
Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, os quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Não mais oferecerão sacrifícios? Sacrifícios aos ídolos em forma de bode. Olha que interessante, não podia ser mais específico. Já na sequência. Então não se pode interpretar essa oferta do bode que é mandado para o deserto, esse Azazel, como sendo uma oferta a Satanás, pessoal. É algo que o próprio Deus está condenando no capítulo seguinte. Essa interpretação não cabe. Ok? Logicamente, se o sacrifício é um só, o segundo bode é apenas a extensão do primeiro. Isso aqui é importante. Lembra que eu estou falando de dois lados da mesma moeda? O segundo bode só é a extensão do primeiro. Só isso só. Tá bom? O primeiro paga a pena, a morte. O segundo demonstra o afastamento. Tá bom? Olha lá, o efeito. A morte de Cristo na cruz elimina duas coisas, resolve duas coisas. E isso é bom que você entenda. Você que luta com a sua vida antes da sua conversão, com pecados antes da sua conversão, você que tem opressões na sua mente, muitas vezes até motivado por espíritos malignos, de coisas que aconteceram no seu passado sem Cristo. Os dois bodes, eles dizem isso. O bode que é sacrificado no templo é a morte de Cristo que resolve o seu problema jurídico. Jurídico. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não tem direito a se apresentar diante de Deus. Mas quando Cristo morre por você, Colossenses capítulo 2, versículo 14, Cristo rasgou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, cravando-a na cruz. Sua dívida está paga. De devedor e perdedor, você passa a ser agora aceito por Deus. A sua caderneta está zerada. Romanos vai mais longe, ele diz assim, que nós que estávamos distantes, Deus, através do sacrifício da cruz, nós passamos de rejeitados, de perdidos, Deus nos adota, passamos agora a fazer parte da família de Deus, você passa a ser filho. É isso que Cristo resolve na cruz, é o que o primeiro bode significa, aquele que é morto. Existe derramamento de sangue. E o segundo é a outra obra do sacrifício de Cristo. O outro, ele é mandado para fora, para o não lugar, para a terra do esquecimento, como diz o verso 22, para a terra solitária. Quando Deus em Cristo perdoa você, os seus pecados são desfeitos. Lembra que a Bíblia diz que joga no mar do esquecimento? E você fala, mas Deus me livre, alguém chega lá nas profundidades e traz de volta. Não existe isso. O bode, o Azazel, ele é justamente isso. Ele é aquele que leva para a terra do esquecimento, não existe mais, morre. Por que o bode não fica na presença do Senhor? Porque pecado não permanece na presença do Senhor. É isso que o bode significa. Esse é o significado dos dois bodes. Tá bom? Terceiro, existe uma função do espelhamento. O que isso quer dizer? Essa tensão que existe para enfatizar a separação total. Essa tensão, esse zzz que tem aí no texto, é proposital, é para chamar a atenção. Um é para o Senhor, o outro é para Azazel. Ao colocar para o Senhor versos em oposição para o deserto, o ritual ensina que o pecado confessado não pode existir junto com Deus, não pode coexistir. Pecado confessado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, desaparece, vai para a terra do nada. É isso que ele está dizendo. Ele precisa ser enviado para o não lugar. O não lugar é chamado de que aqui em Levítico 16? Azazel. Tá? Funciona como um nome para o esquecimento absoluto. Essa é a ideia dos dois bodes. Então a primeira coisa que nós procuramos resolver é essa tensão que existe no versículo 8, porque a briga começa aí, tá? Todo o debate entre os evangélicos e os adventistas é justamente por causa do verso 8.
porque eles vão tratar Azazel como uma entidade. Muito bem. Agora vamos lá. O ritual do dia da expiação levanta a questão mais vital da soteriologia. Soteriologia significa doutrina da salvação. Tá? Quem leva o pecado até o fim? Cristo atua sozinho na remoção definitiva do pecado? Ou existe uma etapa posterior na economia divina? Economia significa administração, pessoal, administração divina. Economia vem de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e nomia vem de nomos, que significa lei. Então, economia significa a lei da casa, a administração da casa, tá? Então, economia é administração. Então, existe uma etapa posterior, Deus fica lidando com o pecado? Então, para o adventista, sim. Para o adventista existe uma doutrina chamada juízo investigativo. O sacrifício na cruz nos perdoou e nos torna uma pessoa que tem direito à salvação. Teoria adventista. Agora, os nossos pecados, essa é a teoria adventista. Como é que eu vou? Deixa eu começar de outra forma. Jesus está hoje no céu trabalhando. Trabalhando como? Ele está fazendo um juízo dos pecados que temos. Ele está fazendo uma investigação dos pecados que temos. E quando nós estivermos diante dele, ele vai dar o veredito a nosso respeito. Então, um adventista, ele não tem a segurança de chegar para você hoje e dizer assim, olha, estou plenamente confiante na minha salvação, naquele dia já serei recebido na presença do Senhor, porque fui plenamente justificado em Cristo, confiando como nós confiamos, no sacrifício suficiente da cruz. Eles vão dizer assim, olha, eu creio na minha salvação, naquele dia estarei na presença do Senhor aprovado no juízo investigativo. Então, o adventista, ele ainda depende de uma segunda etapa. Isso é básico, isso daí é a doutrina básica da igreja adventista. Qualquer pessoa que ler um livro introdutório deles, chamado Grande Conflito, está lá. O juízo investigativo está lá. Tá ok? Então, é isso aqui que nós estamos discutindo. Espera aí, a obra de Cristo, ela é suficiente ou tem um plus? A obra de Cristo, ela é suficiente ou precisa de mais alguma coisa? A graça em Cristo, ela é completa ou ainda está para se completar? Percebe a diferença? Muito bem, então aqui embaixo estão, a lente exegética, o que o texto original de Levítico 16 de fato prescreve e oculta, a lente lexical, a raiz e ambiguidade na palavra hebraica Azazel, está duplicado aí. A lente histórico-teológica, ou seja, o peso da tradição patrística, os pais da igreja e os desdobramentos modernos. Então eu vou ver esses 3 pontos com vocês, tá bom? Então vamos lá. A lente exegética, vamos fazer uma exegese do texto. Então o sorteio divino, sorteio porque é lançado sorte em cima de 2 bodes, certo? É um sorteio, tá? É lançado sorte, é um sorteio. Ele bifurca. Chega uma hora que ele caminha para 2 lados. É o destino de 2 bodes. Isso é básico no texto, né? E eles têm funções perfeitamente simétricas. Vamos lá. Olha a unidade da origem. Levítico 16 já lemos. Ele fala de quantas ofertas? Uma oferta. É a oferta. É singular. É isso mesmo. Então a oferta é essa. São 2 bodes trazidos diante de Deus para a mesma tipologia, tá bom? O sorteio divino acontece no verso 8, você tem aí no quadro, olha lá. Para o Senhor é feito um sacrifício, é um que morre, o sangue é vertido, é derramado, existe uma expiação no santuário, e existe o Azazel, que é o emissário. Então não há derramamento de sangue, há transferência de pecados. É interessante que você sabia que na Bíblia toda, a única vez que é dito que o sumo sacerdote coloca as 2 mãos sobre uma oferta é aqui? É a única vez que ele coloca as 2 mãos. Talvez, o texto não diz, talvez seja mesmo
para simbolizar o estado completo de todos os pecados da nação, não é? E esse é enviado ao deserto. Como é que acontecia de fato? Está lá, então o sumo sacerdote coloca as duas mãos sobre o bode, ora, transfiro sobre você, de acordo com a lei do Senhor, todos os pecados da nossa nação, e pela fé agora, em cumprimento à palavra de Deus, você irá para o deserto. Se fosse um sacerdote pentecostal, já diria o quê? Sai agora! Não é? Mas não era pentecostal. O que acontecia? A Bíblia diz no texto que havia um homem especialmente preparado para isso, tá? Então você vê que o texto é tradicional, não é pentecostal. Então, vem o Josival, pega esse bode e leva para um lugar distante, para o deserto, para uma terra solitária, tá bom? Na tradição judaica, eles passaram a ter o seguinte temor: e se você solta esse bode e ele volta? E agora? Culpa do Josival, não há dúvida, não é verdade, meu irmão? O que acontece então? Criou-se o hábito de chegar à beira de um abismo e empurrar o bode. Aí garantia que o bicho morria, os pecados eram apagados e ele não voltava mais. No deserto, postava-se no alto de uma pedra, de uma rocha, e lançava o bode de lá abaixo, para que ele morresse, garantindo então que ele não voltasse, não retornasse. Mas o texto não diz isso. O texto diz apenas que ele deveria ser levado para uma terra solitária. E era importante que ele não voltasse. O texto não diz, mas torna-se óbvio, né? São os pecados que são lançados para longe. Então, há uma única origem, um único rito, mas são mecânicas, ou seja, a coisa, como ela funciona, elas são diametralmente opostas. Um é sacrificado aqui, o outro é mandado para lá. Tá? Mas a oferta é uma só. O sacrifício é um só. Agora, uma coisa interessante, a ausência de sangue no segundo bode, não matar, não fazer verter o sangue, não é? Ele cria um paradoxo, que é praticamente intransponível, não dá para pular isso daí, tá? Quando fazemos a interpretação bíblica. É isso que significa paradoxo, exegético, intransponível. A regra é bíblica, para que haja expiação, precisa haver derramamento de sangue. É norma bíblica, tá? Senão não há expiação. Eu conheci um pastor em Anápolis, que ele disse que uma vez, pastoreando num estado, se não me falha a memória, no Rio de Janeiro, uma professora, uma vez, de crianças, ela o procurou e disse assim: pastor, nós estamos com uma revista de escola bíblica aqui que eu estou achando pesada para as crianças. Ele disse: pesada? Por quê? Ele fala muito de sacrifício, fala muito de sangue. Será que eu podia explicar essas coisas bíblicas, mas tirar essa história de sangue, para não citar para as crianças, porque isso vai machucar? Ele falou: irmã, pode até tirar, não tem problema, a gente muda a placa aqui da igreja, deixa de ser igreja e a gente vira qualquer coisa aqui. Como assim, pastor? Ele disse: não existe igreja sem sangue. Não existe salvo sem sangue. Não existe cristianismo sem sangue. Que as nossas crianças aprendam desde cedo que nós fomos salvos porque um sangue foi derramado. Houve expiação porque sangue foi vertido. Sem sangue, tudo isso aqui vira nada. Vira nada. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então, olha aqui, ó, a regra bíblica é essa. Tem de haver derramamento de sangue. Agora, qual que é a anomalia aqui? É o Azazel. O Azazel permanece vivo. Não tem sangue derramado. Não é um problema, queridos. Não é um problema. Isso daqui é para nós entendermos o texto, tá? Por isso que eu estou dando esse destaque aqui. Se não há sangue, o que está escrito aí? O bode emissário não expia o pecado, ou seja, interpretar que aquele bode é uma segunda oferta, ela não valeria, como diz uma interpretação herética. Por quê? Sem derramamento de sangue,
Não há expiação de pecado, por isso que ele não serve como uma segunda oferta. Por isso que não pode ser interpretado como sendo oferecido a uma outra entidade. Qual é então a real função nesse drama todo, nessa encenação do Antigo Testamento, nessa tipologia toda? Vamos lá. Agora nós vamos fazer uma interpretação do léxico. Léxico é dicionário, né? Vamos dar uma olhadinha. A NVI, como já foi lido aqui, ela traz a palavra Azazel já em vez de bode emissário, tá? Quais são as três possibilidades de interpretação da palavra Azazel? Vamos lá. Eu estou citando aqui essas três possibilidades, foi tirado de um comentário em inglês, Leviticus, An Introduction and Commentary, do J. Sclair. Primeiro, Azazel, ele seria o nome de um demônio. Ele faz uma síntese assim muito boa das três possibilidades que existem na praça. O bode seria enviado para ele, para o demônio, como um sinal de maior descontentamento. A ideia seria o seguinte: como existe derramamento de sangue lá no tabernáculo, aquele sacrifício, o primeiro bode, ele iria expiar o pecado do povo. Mas e o pecado de Satanás? Os pecados que Deus suporta de Satanás. Aí o adventista vai dizer que esse bode emissário, ele simboliza e é entregue a Satanás, porque existe uma ira de Deus contra Satanás. Pessoal, estou dizendo a interpretação adventista. Deixa eu enfatizar isso aqui. Existe uma ira de Deus contra Satanás e essa ira de Deus precisa ser aplacada. E aí então, ao enviar isso daí para o deserto, Deus é que fica satisfeito. Por quê? Os pecados do povo foram, através do sangue já vertido lá, perdoados. Perdoados os pecados do povo, agora resolve o problema com Satanás. Não existe isso, pessoal. Não há não existe texto bíblico que fundamente isso. Tá ok? 2, Azazel seria um lugar rochoso. Aí então a palavra Azazel talvez tivesse a origem na palavra Azazu, que vem do árabe solo rochoso, portanto outra forma de se referir à terra solitária, como é usado esse termo no verso 22. E existe Azazel, que seria uma terceira interpretação, um termo composto, como a gente usa, e a cristandade de modo geral ao redor do mundo, os cristãos de modo geral entendem que a formação de es, que significa bode, e o verbo azal, desaparecer, traduzido então como o bode que desaparece, o bode emissário, Azazel seria esse bode expiatório. Tá? Nós entendemos que seja essa a interpretação. Olha o resumo. A linguística da palavra Azazel, então, oferece esses três caminhos divergentes. Eu coloquei em 3 colunas aí para ficar fácil para vocês. Existe uma remoção funcional, o bode que vai embora. A ênfase estaria aqui estritamente na mecânica funcional do ritual do afastamento. Pode ser um lugar geográfico, um lugar deserto, precipício, ou uma entidade pessoal, um ser demoníaco. Tá? Qual é a conclusão? Pelo nome só, não dá para estabelecer a doutrina. Só o nome, estudar o nome, Azazel, não dá para você entender a doutrina. Tá? O hebraico, Azazel, como está aí, é inconclusivo. A resposta não está no dicionário. Ou seja, precisamos entender a teologia para entender o bode expiatório. Aqui um resumo do que a visão adventista é. Para eles existe uma justiça cósmica. É chamado de cósmica porque Cristo está nos céus hoje, no cosmos. É por isso que é justiça cósmica, tá? Então, olha, no primeiro lugar, o sacrifício de Cristo realiza a expiação e o perdão dos pecados no santuário. O pecado perdoado é devolvido ao seu originador. Então, quando você é perdoado, o que é feito do seu pecado na teologia adventista? Devolve. Devolve. Beleza? Depois eu vou mostrar. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou mostrar para vocês referência bíblica, nota bibliográfica depois, para mostrar para vocês que isso daí não foi inventado. Isso daí está nos livros deles. Tá bom? Então, uma interpretação é correta. Todo pecado do ser humano, em última instância,
tem de fato origem em Satanás, isso é verdade. Tá? Em última instância, ele é originador de todo o pecado. Mas isso não quer dizer que todo pecado que você comete, uma vez perdoado, é devolvido para ele. Mas eles interpretam assim. Então, Satanás seria o Azazel aí, né? Ele não expia o pecado, apenas recebe a carga dos pecados já perdoados. Então, basicamente, o sacerdote, quando oferece o sacrifício lá pelos pecados do povo, o povo fica perdoado. Mas o que acontece com o pecado de todo Israel? Coloca no outro. E aí ora pelo outro, sai! E o Josival leva, despacha lá, Josival, nosso homem de Deus, entendeu? Nosso mensageiro, nosso apóstolo, a palavra apóstolo significa mensageiro. Ele é o nosso mensageiro aqui, né? Leva para longe e acabou. Então essa é a interpretação adventista. A ênfase repousa nessa justiça cósmica. O originador do mal, Satanás, deve carregar a responsabilidade final antes da erradicação do pecado, respondendo perante o juízo, tá bom? Não atrapalhou aqui na frente não? Tá visível? Tá legível? Então tá. Então vamos lá. Qual que é a visão reformada que nós temos desse texto? A nossa visão é que os dois bodes, eles são a única e definitiva obra de Cristo. São os dois lados da mesma moeda. Em primeiro lugar, o bode 1 é a propiciação mesmo. O preço foi pago, o sangue foi derramado na cruz, satisfez a justiça divina. Deus estava irado contra nós, Jesus morreu por nós, satisfeita a justiça divina. Não lido mais com condenados, a condenação caiu sobre a morte de Cristo. Maravilha, vocês estão aceitos agora, amizade restaurada, tá? E agora, o que é feito com os seus pecados? O bode 2 é o afastamento. O pecado levado para longe, levado para o deserto, levado para a terra solitária, foi removido para sempre da presença de Deus. É assim que nós interpretamos, pura e simplesmente. Quando você é perdoado, quando você tem um encontro com Cristo, você é aceito por Deus, por causa do sacrifício dele, bode 1, e todos os seus pecados são apagados, extinguidos, não dá para restaurar. O seu hard drive, ele é zerado, não dá recuperação de dados, não dá, nem o Júlio recupera um negócio desse. Por melhor que ele seja, não dá, esse não dá. E ai dele se recobrasse alguma coisa, a gente cairia de pau em cima dele, porque ninguém quer isso de volta. É isso que a Bíblia ensina. A expiação de Cristo é uma só, conclusiva, não tem depois, não tem julgamento investigativo, coisa nenhuma. A expiação de Cristo ela é completa, única e definitiva. Amém? O Azazel é um símbolo complementar do próprio Cristo. O que a morte, bode 1, conquista, a remoção, bode 2, garante. Nenhuma etapa posterior ou entidade externa é necessária, não. Vamos ler dois textos, João 19:30 e Hebreus 10:14. Pode ver que eu coloquei uma seta vermelha lá, ó, que é para não esquecer mesmo. Alguém abre para mim, João 19:30 e Hebreus 10:14. Ele disse, está consumado, é o famoso tetelestai, a palavra grega usada por Jesus aí, completo, consumado, definitivo de uma vez só. Tá? Alguém lê para mim Hebreus 10:14. Aperfeiçoou de uma vez para sempre. Acabou. Já está realizado. Muito bem. Vamos ver agora, vamos fazer uma consulta, tá? Isso aí eu estou dizendo, citando debate contemporâneo, citando autores contemporâneos. Vamos dar uma olhada na tradição, nos 2000 anos de história, o que os pais da igreja têm dito. Aí, ó. Nada. Nada que favoreça a heresia. Nada. A tradição patrística, e patrística significam os pais da igreja, inclina-se unanimemente para a interpretação cristológica unificada, ou seja, dois lados da mesma moeda.
Orígenes, no século III, propõe uma leitura alegórica estritamente cristocêntrica, onde o ritual aponta exclusivamente para o Messias. Agostinho, já do século IV para o V, consolida a ênfase na unidade indivisível da obra redentiva de Cristo, absorvendo ambas as funções do ritual. Não existe respaldo histórico, não existe, para a interpretação adventista. Observação decisiva: nenhum, eu quero enfatizar, nenhum pai da igreja nos primeiros séculos identifica Azazel como Satanás. O peso da antiguidade cristã rejeita a divisão da expiação, sendo que diz que Azazel é Satanás. Tá ok? Então, isso daí é muito simples. Vamos fazer um quadro comparativo? Então vamos lá. As duas correntes, então, divergem fundamentalmente sobre a natureza e o fim do pecado. No tema Azazel, a lente adventista diz que é Satanás, uma entidade literal. Para nós, significa a remoção, o símbolo complementar de Cristo. O tema natureza da expiação, para os adventistas, é um processo cósmico em andamento, que eles chamam de juízo investigativo. Para nós, é uma consumação histórica e definitiva. Aconteceu no Calvário e resolveu o nosso problema de uma vez por todas. O papel da cruz, para o adventista, é um marco inicial de um processo de redenção. Para nós, não. Para nós, a culminação é absoluta. Cristo resolveu de uma vez por todas o processo da redenção. Foi ali na cruz. Não tem processo, aliás, é o evento da redenção. E o destino final do pecado, para os adventistas, é devolvido, transferido fisicamente para Satanás. Na lente reformada, é totalmente levado, absorvido e anulado por Cristo. Eu costumo dar um exemplo na classe de discipulado. Vocês sabem como é feito o soro antiofídico? Oi? Ótimo, Débora. Perfeito. No Butantã, há pouco tempo atrás, saiu até um noticiário no jornal. Eles iriam sacrificar o cavalo que eles usavam para criar o soro antiofídico. O veneno da cobra, ele é injetado no cavalo, e os anticorpos do cavalo, em conjunção aí com o veneno, ele cria o soro, o combate ao veneno da cobra. Extraído do cavalo, então, ele é isolado e cria-se, então, o soro antiofídico. Agora, imagine esse mesmo cavalo sendo usado anos a fio para isso. É lógico que ele já estava muito fraco, ele estava cego de um olho, muito debilitado, então ia ser sacrificado. Mas então, por que eu uso esse exemplo do cavalo e o soro antiofídico? O veneno da cobra, uma vez injetado no cavalo, o cavalo não só não morre, como ainda cria antídoto para os outros. E o veneno desaparece. Essa é a nossa interpretação dos dois bodes lá. Em Cristo, os nossos pecados foram injetados nele. Ele não somente absorveu todos os nossos pecados, como ele ainda cria o soro para salvar, curar e libertar todos nós. Todos nós. Foi isso que ele passou na cruz. Todos os pecados que já existiram e vão existir foram injetados naquele que estava crucificado na cruz do meio. Por isso que ele estava naquele terror. Por isso que ele foi abandonado pelo Pai. Por isso que ele sofreu o juízo, desde Caim até o último, talvez o anticristo, que vai viver nessa terra pecando contra Deus. Todos os pecados. Você já imaginou ele pagando o pecado de Caim, pagando o pecado do anticristo, pagando o pecado de todo mundo? Imagine o que Cristo, o peso que ele trazia nas costas. E aí o pai, então, em atitude de julgamento, o abandona. E é a hora que o filho grita para o pai: Pai, por que me desamparaste, Pai? Naquele momento ele ficou sozinho na cruz, porque recebeu todo o veneno da cobra em si. Isso é a obra da redenção. Então vamos lá. Essa cronologia da salvação.
Na visão progressiva adventista, eles dizem que é assim. Existe a obra da cruz, o ministério celestial, o juízo investigativo, que está acontecendo no céu, a transferência dos pecados para Satanás, e finalmente haverá um juízo final, onde vai se declarar o salvo e o perdido. Na nossa visão, uma visão consumada, essa é a nossa visão, a cruz é uma obra completa, definitiva. Nós temos segurança imediata, agora, pela graça do nosso Deus, de salvação em Cristo. A pergunta que subjaz então é: a cruz foi suficiente para o trato final do pecado? Sim. Sim, foi. A cruz é suficiente. Suficiência absoluta. O fechamento da contabilidade, o fechamento da conta, ocorreu aonde? Calvário. Ok? Então vamos lá. Partindo para a nossa conclusão. A matemática divina da expiação divina, então, remove o peso existencial da culpa. É Cristo quem leva a culpa. Se Cristo cumpriu integralmente o papel do bode sacrificado e do bode emissário, levando o pecado para a terra do esquecimento, 2 pontos. Não há culpa restante. A propiciação, ela esgotou a ira de Deus, cumpriu a exigência necessária. Não há dívida futura. O afastamento foi absoluto. Não há condenação pendente. Nenhum juízo investigativo paira sobre o justificado de forma nenhuma. A doutrina, ela não é só um mero debate acadêmico, pessoal. Ela é a âncora da paz de todo cristão. Todo cristão precisa entender isso para que viva psicologicamente livre, mente liberta, espírito livre. Essa é a confiança que nós temos, tá bom? Então a segurança do crente não repousa em um processo cósmico em andamento, mas na solidez inabalável de uma obra completa, concluída, acabado. É o que Cristo diz: tetelestai, está consumado. Esse é o veredito de Cristo, João 19:30. Acabou. Tá ok? Agora para você pensar um pouquinho, tá? O que significa afirmar, então, que Cristo consumou a obra da redenção, em contraste com a visão do bode emissário como Satanás? O que isso significa? Isso daí, meu querido, significa que Cristo, ele consumou a obra da redenção, completamente, integralmente, os 2 aspectos necessários para uma reconciliação entre Deus e o homem aconteceu. Ele satisfez a justiça divina, o bode que foi oferecido lá no tabernáculo, e ele ainda promoveu uma remoção completa da culpa, que é o bode Azazel, o bode emissário. É isso que é a obra de Cristo. E agora, como eu prometi para vocês, as fontes da visão adventista, eles ensinam isso no livro O Grande Conflito, o Patriarcas e Profetas, ambos escritos por Ellen White, no livro Tratado de Teologia Adventista, do Raul Dederen, e um livro em inglês, o Santuário, The Sanctuary Service, que é o culto no santuário, do André Azen. Esses são os dele. Nós não precisamos de muito. Fundamentos bíblicos, Epístola aos Hebreus e Evangelho de João. A gente não precisa de muito. Não é? Exatamente. Muito bem. Tem um anexo aqui depois para um mergulho mais profundo, mas isso daqui nós não temos nem tempo para isso. Algumas perguntas exegéticas, a lógica cósmica deles que fura, a soteriologia, a prática pastoral, mas eu quero dizer a vocês, muito obrigado. Deus abençoe vocês.